Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que atravessa toda a Escritura de forma poderosa: o Reino de Deus. E para isso vamos começar lembrando de uma conversa muito conhecida com Jesus falando sobre o Reino de Deus com Nicodemos. Jesus foi direto com ele: ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Aqui vemos algo profundo. Jesus está afirmando que o reino não é apenas um lugar, mas uma realidade espiritual, que só pode ser discernida por quem passa por uma transformação interior. E quando seguimos pelos evangelhos, percebemos que o reino de Deus é central em tudo que Cristo ensinou. Até mesmo no momento do seu julgamento diante de Pilatos, ele afirmou: o meu reino não é deste mundo. Mas essa ideia de reino não começou ali. Séculos antes, quando Davi apresenta Salomão como seu sucessor, ele declara algo importante. Ele diz o seguinte: o Senhor, Deus de Israel, me escolheu para que eu fosse rei eternamente sobre Israel. Davi, inspirado pelo Espírito, estava apontando para alguém muito maior do que Salomão. Ele estava apontando para Cristo Jesus, o Rei eterno, aquele que reina para sempre. Esse era o verdadeiro Rei de Israel. E essa verdade fica ainda mais clara quando olhamos para o grande dia do julgamento. O grande dia do julgamento final. A Bíblia diz que quando Cristo vier em sua majestade, cercado de todos os seus anjos, e ele julgará as nações, e aos que fizeram o bem para a glória de Deus, ele vai dizer claramente: venham benditos de meu Pai e tomem posse do reino de Deus que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Isso é extraordinário. Desde Davi, pelo Espírito, já se anunciava que esse reino eterno seria plenamente manifestado em Cristo. E quando Jesus vier, ele chamará os seus para um reino que já estava preparado desde a fundação do mundo, mesmo antes do mundo existir. Não é por acaso que a primeira mensagem de Jesus foi exatamente essa: o tempo está próximo e o reino de Deus está, melhor, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependam-se e creiam no Evangelho. A aproximação do reino, ela exige arrependimento, exige mudança, exige novo nascimento, exatamente o que Jesus explicou a Nicodemos. E na última ceia, antes de ir para a cruz, Jesus reforça essa verdade dizendo aos seus discípulos: assim como meu Pai me confiou o reino, eu confio a vocês, para que vocês comam e bebam comigo a minha mesa no meu reino. Por isso, entender o reino de Deus é entender que entrar nele é algo muito sério. Requer novo nascimento, requer regeneração, requer uma vida transformada. Mas aqui é uma verdade fundamental. Essa transformação ela não nasce da vontade humana. Ela não é produzida por esforço próprio, não é por boas obras, nem por disciplina pessoal. O novo nascimento vem do alto, como Jesus disse a Nicodemos. É obra do Espírito Santo entrando no coração humano, iluminando, convencendo o homem, regenerando e fazendo com que a pessoa creia, compreenda o Evangelho e viva como alguém verdadeiramente nascido de novo, verdadeiramente renovado. O reino de Deus, ele não é conquistado, ele é recebido. Ele não é construído pelos homens, ele é dado por Deus. É por isso que eu termino com essa reflexão. O reino de Deus é algo muito sério. É algo sério, eterno e maravilhoso. É somente aqueles que são regenerados pelo Espírito é que podem entrar nele. E que o Espírito Santo produza em nós essa nova vida e vivamos cada dia conscientes de que o reino de Deus já chegou e está entre nós.